Olá, sejam bem-vindos! Hoje eu estou aqui para te ensinar a preparar um delicioso, macio e super fofinho panetone caseiro. Vamos lá? Não podemos começar o preparo sem antes falar nas medidas. Para o sucesso de uma receita, algo muito importante que é preciso saber é que são necessárias medidas padrão. Essas são xícaras medidas. Aqui nós temos 1/4 de xícara, 1/3 de xícara, meia xícara e 1 xícara. Na maioria dos medidores, também há uma marcação em ml para líquido. Essas são as colheres medidas. Alguns jogos vêm com 5, outros com 4 colheres. São a colher de sopa, meia de sopa, a colher de chá e a meia de chá. E aqui estão as balanças digitais domésticas que suportam até 5 quilos e são extremamente úteis na cozinha, principalmente para quem pretende comercializar os seus produtos, pois as balanças garantem o padrão. Vamos começar preparando a esponja. Vamos usar 100 gramas de farinha de trigo sem fermento, 10 gramas de fermento biológico seco instantâneo e 120 ml de água morna. Num recipiente, nós vamos colocar a farinha, o fermento biológico e vamos misturar bem. Essa é uma etapa muito importante. Agora então, vamos acrescentar a água morna e misturar muito bem. Essa esponja, também conhecida como pré-fermentação, vai auxiliar num crescimento do panetone, da massa do panetone, porque nós temos uma massa que leva gordura, que leva açúcar, o que chamamos de massa rica. Então a pré-fermentação é fundamental para termos um bom resultado com a receita. Cubra com plástico filme ou com um paninho e deixe descansar até dobrar o volume. Depois de 15 minutos crescendo, este é o aspecto da esponja. Vamos iniciar organizando a nossa bancada, colocando todos os ingredientes na sua ordem e nas quantidades exatas. 45 gramas de mel, aproximadamente 250 ml de água morna, 1 colher de sopa de essência de panetone, 2 colheres de sopa de açúcar de baunilha, 75 gramas de açúcar refinado, 450 gramas de farinha de trigo sem fermento, 1 colher de chá de sal, 5 gemas, 30 gramas de leite em pó, 80 gramas de manteiga ou margarina com 80% de lipídios, 220 gramas de uvas passas e 220 gramas de frutas cristalizadas, 1 colher de sopa de raspas de casca de limão e de laranja. Vamos começar então num recipiente misturando o mel. Esse mel está um pouco cristalizado, mas não se preocupem, que o mel puro, uma das características dele é cristalizar devido à separação da glicose e da frutose. Agora vamos colocar a água morna. Aqui eu não estou colocando toda a água morna, tá? Você vai colocar só a metade da água. Vou colocar agora o açúcar de baunilha
a essência de panetone e vou misturar. Eu utilizo açúcar de baunilha. Se você tiver essência de baunilha, pode utilizar também. Agora eu vou colocar a farinha, toda a farinha. O açúcar refinado. O sal. O leite em pó. A esponja. E as gemas. Agora, com o auxílio de uma colher, eu começo a mistura. A massa do panetone não é como uma massa de pão, ela não é uma massa firme. No início da mistura, eu coloquei apenas a metade da medida dos 250 ml de água. Dessa forma, nós conseguimos controlar melhor a textura da massa. Então, a massa do panetone não deve levar mais farinha, ela só pode levar mais líquido. Cada marca de farinha absorve o líquido de forma diferente. Então, enquanto nós não encontramos a textura da massa, continuamos acrescentando água, sempre aos poucos. A massa deve ficar com uma textura pegajosa. Por isso é muito importante ficar atento à textura da massa. Assim que ela atingir o ponto, ela passa para a bancada para ser sovada. Podemos observar então que nós temos aqui uma massa, não é uma massa muito bonita, é uma massa que está toda separada. E agora na sova é que nós vamos ver a diferença. E como é que essa sova acontece? Nós precisaremos sovar durante 10 minutos, fazendo movimentos circulares e rasgando a massa. Os 10 minutos de sova são extremamente necessários para que ocorra um perfeito desenvolvimento do glúten. Esse desenvolvimento do glúten é o que vai trazer à massa mais elasticidade e o que vai dar maciez ao panetone. Uma ferramenta que pode auxiliar muito na hora do preparo é uma espátula. Assim fica mais fácil recolher a massa para continuar a sova. Já chegamos à metade da sova e a massa já começou a ficar com outra textura. Isso porque já começamos então a desenvolver o glúten e a massa já começou a ficar mais unida e mais elástica. Agora sim, essa é a textura depois de sovarmos a massa durante 10 minutos. Temos uma massa mais lisa, uma massa mais bonita e mais elástica. Agora então, aos poucos, vamos fazer a mistura da manteiga, das raspas de laranja e de limão. Essa mistura deve ser feita aos poucos. Tome cuidado na hora de sovar, que vai parecer um pouco difícil porque a massa começa a escorregar. Mas continue fazendo os mesmos movimentos circulares até incorporar cada parte da manteiga e das raspas. Agora, com a massa devidamente misturada, eu vou untar a mão com um pouquinho de óleo
pouquinho e untar a massa. Como já falei, não devemos acrescentar mais farinha na massa. Agora vamos virar, untar o outro lado. E vamos colocar no bowl para que a massa possa descansar e crescer. Agora vamos colocar a massa no recipiente, cobrir com filme plástico e deixar crescer. O tempo de crescimento varia de região para região. Isso depende da temperatura ambiente. O importante é que a massa dobre o volume. Estas são as formas que utilizamos para assar panetone, que você encontra nas casas especializadas em produtos de confeitaria. Temos aqui de 2 tamanhos, a forma para panetones de 500 gramas e panetones de 100 gramas. Agora podemos ver que a massa já dobrou o volume. Eu untei um pouco a bancada com óleo e agora nós vamos colocar essa massa na bancada. Percebam a textura da massa, como ela está lisa. Está uma massa muito bonita. Agora, com as mãos levemente untadas, eu vou abrir a massa para então colocar as frutas cristalizadas e as uvas passas. Para quem adora chocolate, assim como eu, e quiser substituir por gotas de chocolate, é só substituir pela mesma quantidade. Lembre-se de misturar bem, para que as frutas fiquem bem distribuídas por toda a massa. Depois de tudo misturado, com o auxílio de uma balança e um pratinho levemente untado, vamos fazer a pesagem da massa. Para os panetones grandes, de 500 gramas, vamos colocar um pouquinho mais de massa, para fazer 520 gramas, já que existe a evaporação dos líquidos dentro do forno. Para os panetones pequenos, a medida é 105 a 110 gramas. Vou colocar a massa nas formas e é muito importante dar essa prensadinha na massa para que não se criem grandes bolhas de ar enquanto o panetone estiver assando. Agora os panetones estão todos na forma e vão para o crescimento. É importante cobrir com um filme plástico ou com um pano de louça. Agora sim, os panetones estão crescidos. Reparem que eles estão com um dedo abaixo da borda da forma. Esse é o momento exato em que o panetone deve ser assado. Lembre-se que antes de colocar para assar os panetones, o forno deve ser pré-aquecido por 10 minutos em 200 graus. Antes de colocar o panetone para assar, é importante fazer um corte em formato de cruz e colocar um pedacinho de manteiga. Isso vai garantir que o panetone cresça de maneira uniforme. Os panetones são altos, então verifique a altura das grades do seu forno. Agora, vamos assar até dourar. Aqui estão os panetones já assados. Eles ficaram no forno em torno de 45 minutos, mas isso vai depender de forno para forno. Os panetones de 100 gramas eu tirei antes do forno porque eles assam mais rápido que os maiores. Agora é que vem o pulo do gato, aquilo que vai fazer toda a diferença no momento de você degustar o seu panetone. Isso é o que as grandes empresas fazem, claro que com um método muito mais apropriado. Vou utilizar 2 palitinhos de madeira, daqueles para churrasquinho. Nós vamos pegar o panetone, vamos atravessar o panetone bem na parte de baixo
Ele ainda está quente e é importante que isso seja feito em seguida que o panetone sai do forno. Para os panetones pequenos basta um palitinho e para os maiores, 2. Agora nós vamos virar de cabeça para baixo. Isso vai fazer com que durante o esfriamento o panetone não fique prensado. E isso é que vai deixar o seu panetone bem macio. E este é o resultado do panetone, bem fofinho e macio. Se você gostou da receita, dá um joinha e se inscreve no nosso canal. Até a próxima!